Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje nós vamos falar sobre o último livro que eu li em 2023. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Se forem comprar qualquer coisa na Amazon, tem sempre um link meu aqui embaixo na descrição, tá? Isso ajuda muito o canal e vocês não pagam nada mais por isso. Então hoje nós vamos falar sobre O Leopardo, um livro italiano, tá? De um autor que se chama Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que foi publicado em 1958, um ano após a morte do autor. Eu li nessa edição da Vintage Books em inglês, mas ele também já foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Bom, então acho que é importante, esse livro vai falar muito sobre contexto, né, sobre a Itália de uma determinada época, então eu queria começar falando um pouquinho sobre o autor, bem pouquinho mesmo. Queria só dizer que ele foi um nobre siciliano, tá? Duque de Palma e Príncipe de Lampedusa, vejam só. Esse livro, Leopardo, é o único romance dele que foi publicado, e fora ele tem outros textos espalhados por aí, né? Memórias, contos, histórias curtas, ensaios. E grande parte desses textos foi publicado em uma coletânea que se chama The Siren and Selected Writings. Até onde eu sei, ela não existe em português. Bom, então do que trata esse livro? Aqui a gente vai voltar para a Itália dos anos 1860, ou seja, quando o país estava passando pelo processo de unificação, de que eu já vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E aqui a gente vai conhecer o príncipe siciliano Fabrizio. Não vou fazer esse sotaque italiano horroroso. Fabrizio Salina, que tá lá, né, vivendo a sua vida de nobre e tal, com a sua família aristocrática, até que um dia a revolução, né, bate na porta dele, e ele vai ter que decidir o que fazer, se ele vai se inserir nesse processo, se ele vai lutar contra, se ele vai fingir que nada tá acontecendo, mas a verdade, né, é que mas enfim, uma revolução sempre traz mudanças, se elas vão ser melhores ou piores aí, né, o tempo dirá, mas de qualquer maneira ele é uma figura importante ali naquele contexto, então a posição que ele vai decidir tomar ou não vai impactar tudo ao seu redor. Então, antes de entrar propriamente, né, na narrativa e nos personagens, algumas coisas específicas de que eu vou falar sem spoilers, tá? Mas, spoiler, já adianto que eu gostei bastante desse livro, foi uma leitura que, assim, eu vi o livro na livraria, falei, um clássico italiano, mas eu não sabia muito sobre o que era, na verdade, só sabia que era um clássico. Aí eu fui lá, peguei, li muito rapidamente e gostei muito. Mas disso eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas antes eu queria falar um pouco sobre o contexto desse livro, né, que é esse processo histórico que foi a unificação italiana. E aqui, gente, assim, não sou historiadora, tá? Então eu fiz um pequeno resumo aqui com os pontos que eu acho que são mais importantes, sem tentar dar uma aula de história ou, enfim, deixar vocês entediados, mas só alguns pontos para entender o que foi esse processo, né? Porque eu acho que esse contexto é importante para entender até o pensamento dos personagens durante a história. Bom, então até esse período, né, até 1860, a Península Italiana era formada por diferentes reinos, ducados, repúblicas e principados, que eram muito distintos entre si e, o mais importante, né, submetidos a diversas potências estrangeiras, como a Áustria e a França, que eram, né, os representantes, essas casas, enfim, os Habsburgos lá da Áustria e os Bourbons da França, eram os representantes do antigo regime. Então, aquela coisa, né, reis, poder, enfim, divino, aquela coisa toda do antigo regime. Então, cada uma dessas regiões da Itália tinha sua própria moeda, seu sistema de peso e medidas, e até mesmo o idioma era diferente, né? Não existia um italiano. A Itália, né, o que hoje pra gente é a Itália, enfim, esse conjunto de reinos e ducados e etc., era predominantemente agrária, exceto pelo reino do Piemonte-Sardenha, que é o que fica mais ao norte, né, da Península Italiana, comandado por um cidadão chamado Vítor Emanuel II, guardem esse nome, que já começava a ter indústrias e
assim, né, consequentemente, uma burguesia influente, o que já é diferente de você ter vários reinos submetidos a reis. Óbvio, reinos submetidos a reis. Então, né, o que foi esse movimento da unificação italiana? Primeiro, ele foi influenciado pelo liberalismo da Revolução Francesa, né, lá no final do século XVIII, 1789 e tal, a famosa Revolução Francesa, a guilhotina, aquela coisa toda. Daí, na década de 1850, ressurge esse movimento, né, esse movimento pela unidade nacional é reacendido na Itália, e esse período ficou conhecido como Risorgimento. Novamente, mil perdões pelo meu sotaque italiano. E o líder desse movimento, né, nesse momento, foi um senhor chamado Conde de Cavour, que era o primeiro-ministro do reino de Piemonte e Sardenha. Lembra? O rei, Vittorio Emanuele II, e o primeiro-ministro, Conde de Cavour, que era a única região da Itália que adotava a monarquia constitucional como regime de governo. Ou seja, né, tinha o rei e o primeiro-ministro. Enquanto isso, era travada na Itália uma guerra paralela, comandada por um cidadão chamado Giuseppe Garibaldi, que nós, brasileirinhos, conhecemos muito bem, né? Porque o cara, acho que fez da vida dele ser libertador, ou pelo menos ter esse discurso libertador, né? E ele participou da Revolução Farroupilha, né? Aqui no Brasil. Quem aí é da época daquela minissérie chamada A Casa das Sete Mulheres? Pois é, lá está retratado, lá está o Giuseppe Garibaldi. O importante sobre o Garibaldi nesse momento é que, né, ao contrário do Vittorio Emanuele e do Conde de Cavour, que vinham com uma proposta ainda monarquista, né, mas democrática, mas ainda monarquista, ele era um republicano. E esse movimento que ele foi empreendendo paralelamente ao Conde de Cavour resultou na conquista dos ducados de Toscana, Parma e Módena, além da Romanha. Esses territórios foram incorporados pelo reino do Piemonte e Sardenha após a realização de um plebiscito em 1860, ou seja, esses dois movimentos, né, que vinham na contramão do antigo regime, acabaram se unindo e começaram essa unificação da Itália. Bom, surgiu assim então o que ficou conhecido como o Reino da Alta Itália. E aí, também em 1860, Nápoles foi conquistada após o ataque de Garibaldi ao Reino das Duas Sicílias, que é justamente onde se passa a narrativa do livro, né? Então, esse foi um movimento que veio vindo lá do norte, do Piemonte e Sardenha, e chegou até o sul, até o Reino das Duas Sicílias, que é justamente onde se passa a história do Gil Leopardo. Bom, e só para terminar essa parte histórica chata, ao fim do processo, em 1871, a Itália unificada adotou o regime de monarquia parlamentarista sob o comando do rei Vittorio Emanuele II. Bom, então, depois dessa pequena introdução, vamos falar de narrativa mesmo e de personagens. A gente tá na maior parte do livro, tirando alguns capítulos que eu falo mais pra frente, a gente tá atrelado ao ponto de vista do Fabrício Salina, né, que é esse príncipe, que é essa figura autoritária, e ele é realmente, né, ele é sério, assim, ele é soturno, ele não tolera ser contrariado, ele é aquela figura paternalista que senta na mesa e a família inteira tem medo, sabe? Ninguém conversa se ele não tiver de bom humor, sabe? Aquela coisa assim. Então a gente vai acompanhando justamente a trajetória dele, da família dele, né? A esposa, os filhos, aí tem um sobrinho também, que vai ser uma figura muito importante nessa narrativa. Tem o padre que mora lá no palácio também. E ele é uma figura que se impõe, né? Autoritária, como eu disse, e muitas vezes não sem violência, mas ao mesmo tempo, conforme a gente vai adentrando na psicologia dele, a gente vai vendo os dilemas internos dele, dilemas de identidade mesmo, às vezes, dilemas do que fazer, né? Porque por mais que ele seja autoridade, ele também tem uma responsabilidade sobre todas aquelas pessoas, sobre aquela casa e também sobre todo o povo, né, ali daquele reino em que ele é uma figura muito importante. E ele traz também esse senso de responsabilidade que eu tenho lido muitas coisas assim sobre aristocracia e enfim, e é uma coisa que aparece bastante, né? São figuras que normalmente mandam muito, mas que também tem esse senso de eu tô mandando porque é melhor pra você, no meu ponto de vista pelo menos, né? É melhor pra você obedecer, vai ser o melhor pra todo mundo. Mas enfim, o Fabrício é esse personagem que a princípio ele parece odiável. No primeiro capítulo eu tava assim, não sei se eu vou conseguir chegar no final desse livro, porque
é, assim, realmente uma figura que tá me dando... sabe? Tava assim... ruim, hein? Ele é ruim, hein? Mas aí, conforme a gente vai passando um pouco mais de tempo na cabeça dele, dá pra ver que ele é maior. A gente vai até mesmo, olha só o que eu vou falar agora, simpatizando, tá? Com os dilemas aristocráticos dele. Aí, bem no comecinho, tem uma citação, na página 4 dessa minha edição. Tem um capítulo, não, um parágrafo que eu achei muito interessante, porque, né, essas figuras aristocráticas têm muito isso de, tradição, meu sangue, da onde eu vim, não sei o quê. E aí tem um parágrafo que acho que, bem no começo, que acho que resume muito bem, né, esses conflitos desse personagem em questão de, assim, de onde vim e quem eu sou. Já peço desculpas aqui pela tradução simultânea que vem a seguir. Entre o orgulho e a intelectualidade de sua mãe e a sensualidade e irresponsabilidade de seu pai, o pobre príncipe Fabrício vivia em perpétuo descontentamento sob o seu franzir de sobrancelhas que lembrava Jove. Jove é o nome latino, um dos nomes latinos de Zeus. Observando a ruína de sua própria classe e de sua própria herança, sem nunca fazer, e menos ainda, sem querer fazer, nenhum movimento para salvá-la. Então é muito isso o ser um nobre do antigo regime, né? Ou pelo menos como a gente encontra na literatura. Você vive, você tem essa cultura toda, porque, né, eram as pessoas que tinham condições de estudar, de ler, e esse personagem em particular, ele é muito culto, ele gosta de astronomia, ele estuda estrelas e tal. E ao mesmo tempo ele tem esse lado sensual, esse lado irresponsável, mulherengo até. E tudo que ele pode fazer é observar, porque ele não tem os meios e ele não tem a vontade. Quando eu digo os meios, né, eu quero dizer uma sociedade que está começando a ser burguesa, o dinheiro. Então ele não tem os meios e ele não tem a vontade de agir, né? Ele é uma figura que foi feita para perpetuar tradições, assim como a sua família. Então, mesmo que ele tivesse os meios, como a gente vê em alguns momentos da narrativa, até mesmo quando os meios lhe são apresentados, ele não tem essa vontade, não tá no sangue dele, né? Quase que literalmente não tá no sangue dele agir. Bom, um outro personagem bastante importante que aparece aqui e de que a gente vai ter um ponto de vista em um dos capítulos é o Padre Pirrone, que é esse religioso, né, que habita com a família, então faz todas as orações, guia espiritualmente todos eles lá na casa, que é um jesuíta, é um ponto de vista interessante também, né, porque ele é um jesuíta e é uma figura extremamente ameaçada por essa revolução democrática, porque também é uma figura do antigo regime, né, para quem, se o status quo se mantiver, é melhor. Sem dúvida, os religiosos foram muito afetados, né? Ainda mais esses que suportavam o antigo regime, apoiavam o antigo regime. Então, para ele, é quase que uma questão de sobrevivência se as tradições se mantiverem. Fora esses, sem dúvida, a gente tem o personagem que eu diria até que é o mais importante da narrativa, que é o Tancredi. Que ele é sobrinho do Fabrício, né, sobrinho desse personagem principal, e ele é jovem, ele é um representante mais do que todos os outros, eu acho, dessa aristocracia decadente, né, porque ele literalmente não tem dinheiro, assim, porque ele é órfão, né, não tem mais os pais, então ele depende do tio para sobreviver. Tudo que ele tem é o seu nome, né, o seu nome tradicional, o seu nome de berço. E o que ele faz? Ele justamente se junta à revolução, a esse processo de unificação. Então ele vai lutar lá pelo Cavour, lá até do lado, né, do Garibaldi. Depois a gente vai ver, enfim, a hipocrisia, né? Depois a gente vai ver que a revolução, na verdade, vai acabar se afastando dos caminhos que o Garibaldi queria, justamente porque, né, o Cavour e o Vítor Emanuel queriam implantar uma vertente monarquista com a qual o Garibaldi, que era republicano, não concordava e tal. Então, no começo, né, o Garibaldi é essa figura assim, nossa, maravilhoso, herói da revolução. E aí, conforme as coisas vão acontecendo e eles veem figuras como o Tancredi, né, que veio da aristocracia, vem tudo que eles podem ganhar, mas também tudo que eles podem perder, né, com uma república, acabam se afastando. E o Garibaldi
né, acabou sendo um pouco chutado ao final desse processo. E o Tancredi também, ele acaba se imergindo muito nessa narrativa porque o Fabrício gosta muito dele, assim, o Tancredi basicamente é o filho que ele queria ter, né, o Fabrício ele tem filhos homens, que aparecem muito pouco na narrativa, mas assim, só falta ele gritar inútil pros filhos dele, sabe? O Tancredi é o personagem por quem ele tem um afeto imenso, assim, sabe? Por quem ele faz tudo, e é uma figura que vai se desenvolvendo também porque ele vai acabar tendo uma trajetória amorosa, né? Vai se envolver com uma moça que é uma moça que vem da burguesia, né? Essa burguesia ascendente que não tem nome, mas tem dinheiro. Então, quer dizer, essa relação entre os dois e os conflitos que ela causa, né, acabam representando essa possível união do velho e do novo, que é bom para os dois, né? Porque a burguesia que tem dinheiro quer prestígio. A aristocracia decadente que tem prestígio precisa de dinheiro. Então, como é que isso vai funcionar? Ou como é que isso pode funcionar? Inclusive, na cena em que o Tancredi e essa moça se conhecem, o Tancredi ele é um personagem muito carismático, tá? É aquele personagem que foi feito pra você amar e que é aquele personagem de que todos os outros personagens falam mas todo mundo gosta dele, é impossível não gostar dele. E realmente, assim, até os personagens mais tradicionais, né? O Fabrício, ou mesmo o Padre Pirroni, que discorda de praticamente tudo que o Tancredi faz, mesmo ele gosta muito desse Tancredi. E aí nessa cena em que eles se conhecem, realmente, assim, século XIX, né? A gente tem que lembrar que é século XIX. Tem um momento que eles estão sentados, é um jantar, assim, eles estão sentados, e aí o Tancredi conta, porque ele foi lutar na Revolução, né? Nesse momento ele já foi lutar em algumas batalhas, e aí voltou. E aí ele vai contar uma anedota, assim, uma historinha de guerra, que ele acha engraçadíssima, né? De um momento lá em que ele e os amigos estavam prestes a invadir um convento, né? Então vocês já podem imaginar para onde está indo essa narrativa. E aí é um momento que era pra ser ele. Não sei se isso vai ser spoiler. Se vocês considerarem spoiler, pulem essa parte. Mas assim, ele tem um diálogo com a moça que eu fiquei assim, meu Deus, né? Se isso era pra ser um flerte, na minha opinião, teria falhado miseravelmente. Mas funcionou com ela, né? Porque ela fala assim, ele conta a história lá, né? E tal, e aí ela. Eu queria ter estado lá pra ver, não sei o quê. E aí ele responde, assim, em tom de flerte, tá? Ele responde, se você tivesse estado lá, a gente não ia precisar invadir o convento. KKK. E eu fiquei, nossa, que conquistador, que sedutor, né? Que método, assim, de seduzir uma moça, né? Com essas propostas, esse tipo de proposta. Enfim, foi um momento que eu fiquei meio... né? Porque voltei assim, dei um passinho pra trás com o Tancredi. Mas depois, quando... Não, aí vai ser spoiler. Mas enfim, depois tem todo um capítulo que é assim, a coisa mais romantismo do mundo dos dois, né? Do Tancredi e dessa moça, exercendo a pureza de coração deles. Então, tá tudo bem, depois se salvou. Mas assim, esse momento eu falei, nossa, que flerte incrível, assim, olha, realmente é de uma sedução, assim, que não tem como você não aplaudir. Enfim, seguindo mais um pouco nos personagens, eu senti muita falta, assim, do filho mais velho do Fabrício, que é o Francesco Paulo. Ele aparece muito pouco, né, na narrativa, como eu disse, os filhos homens do Fabrício aparecem muito pouco, eles ficam muito ofuscados pela presença do Tancredi. Mas esse, né, o mais velho em específico, eu acho que ele teria conflitos interessantes para explorar, justamente pela presença forte do Tancredi, sabe? Acho que ele poderia ter sido mais explorado. Mostrar esses conflitos, né? Até não exatamente pelo amor do pai, não quero ser ingênuo, acho que ele é um personagem que nem teria essa ilusão. Porque, assim, tá na cara, é óbvio que o Tancredi é a pessoa favorita no mundo do Fabrício, mas pela posição dele mesmo, que a posição dele na casa fica muito prejudicada pela narrativa, e é um personagem que eu li o livro inteiro e eu não sei quais eram os interesses dele, o que ele queria da vida, se ele tinha alguma ambição, sabe, assim, e ele fica aparecendo, né, completamente nulo pela sequência da narrativa. Agora, uma personagem que não promete nada e entrega tudo, é uma das filhas, que é a Concheta,
mesmo pelo ponto de vista do pai, assim, mesmo que em alguns momentos ele tá refletindo, assim, sobre ela, e ele fala, ela não seria das melhores, ela é meio fraca, meio bobinha, ela tem seus momentos. Não vou dizer como, não vou dizer porquê, mas ela tem seus grandes momentos e, assim, é uma personagem que tá lá no fundo da cena, mas ela entrega. Gostei muito dessa personagem, inclusive. E aí a gente tem, eu coloquei aqui no roteiro, né, a esposa dele, a Dona Maria Estela, mas sinceramente ela é apenas a esposa típica do Antigo Regime. Obedece o marido, cuida dos filhos, cuida da casa, não faz nada que não se espera dela. É um pouco nervosa, assim, tem uns momentos de ataque de nervos, é até um pouco, eu não diria nem prototípica, eu diria até satirizada um pouco, sabe? E é isso. Infelizmente não aparece muito, mas aí a gente tem a Conchita pra entregar tudo do lado feminino. E a burguesa, né? Eu falei o nome dela, eu acho. Angélica, ela chama. E a Angélica, que também tem seus momentos, mas eu ainda acho que a Conchita entrega mais que a Angélica. Enfim, no geral, é uma narrativa. Vejam, a gente tá, né? Um personagem principal que é um príncipe siciliano. E o livro foi escrito por um autor que foi um príncipe siciliano. Então a narrativa tem alguma coisa assim de meio que desilusão e melancolia, sabe, com a situação do país. Essa ideia de que a revolução vai trazer mudanças. Mas no fundo, nada vai mudar. O novo que vai substituir o velho não vai mudar tanto assim a situação do país e da região, principalmente. E pensando mais de um ponto de vista aristocrático, tem um pouco essa ideia de que o velho vai ser esquecido e o novo não vai fazer questão de perpetuar as tradições, sabe? Então, no fim, é um pouco melancólico. Uma coisa que eu queria destacar também é que durante a narrativa tem vários comentários sobre coisas que vão acontecer no futuro, né? Um futuro que a gente não vê. No final, nos últimos capítulos, a narrativa pula uns anos, né? Mas tem alguns momentos ali no meio em que a gente não vai ver o que acontece. E esses pequenos comentários, eles são bem diretos, assim, sabe? Tipo, por exemplo, o Tancredi tem esse espírito livre e revolucionário que no futuro iria ajudá-lo a construir uma carreira política e ser não sei o que lá, não sei o que lá. Insira aqui o cargo que ele ocupou. E assim, eu pessoalmente, eu acho que teria sido mais interessante se nesse momento, né, do passado, a gente tivesse mais um foreshadowing, sabe? Tipo, uma indicação mais sutil do que viria a acontecer. E aí, nos capítulos finais, mostrar, né, como isso evoluiu. Eu acho que teria sido mais interessante, porque são comentários que já te revelam o que vai acontecer no futuro de um jeito não muito sutil, eu achei, né? Na minha opinião. Enfim, uma coisa mais de gosto pessoal, mas eu preferia ter tido o prazer da descoberta, sabe? Que essas relações futuras fossem mais indicadas do que já dadas diretamente. Mas aí é o estilo do autor e uma questão de gosto pessoal. Aí eu queria falar um pouquinho também mais de 2 capítulos em específico, que são o último capítulo mesmo, assim, da narrativa, que se chama, e se você acha que isso é um spoiler, é o nome do capítulo, eu sinto muito, mas o capítulo se chama Morte de um Príncipe. Foi um capítulo que me emocionou, assim, sabe? Porque ele mostra mesmo os últimos momentos, assim, aquela angústia do personagem de saber que a existência dele tá acabando e, como eu disse, essa melancolia de saber que quem tá ficando não vai perpetuar tudo que ele foi, tudo que ele representou, né? E também o sofrimento da doença. Foi um capítulo que me lembrou muitos livros do Thomas Mann, né? Autor alemão, então ele tem livros A Morte em Veneza, por exemplo, A Montanha Mágica, ou até mesmo Dr. Fausto, em alguns momentos, que tem essa angústia, assim, sabe? De saber que a existência tá acabando e do desenvolvimento de doenças que vão meio que deteriorando os personagens e a vida deles. Além desse, a gente tem um capítulo, o capítulo final mesmo, que aí pula, né, muitos anos no tempo, que se chama Relíquias, e é focado nas mulheres, em 3 filhas dele, que ainda estão vivas, né, nesse momento. Então é um momento em que a gente tem o retorno da minha diva Conchita. E eu achei interessante porque acaba mostrando que no final quem sobreviveu a tudo isso foram as mulheres, né? Foram elas que suportaram tudo isso, na maioria das vezes caladas, na maioria das vezes
apenas aceitando, mas quem fica no final tanto para lidar com tudo que aconteceu, quanto para tentar manter alguma tradição, né? Porque, lembrando, a gente tá nesse ponto de vista aristocrático, são as mulheres mesmo. E é um capítulo em que a gente tem ainda esses resquícios de antigo regime que são interessantes de ver, né? Tantos anos depois dessa revolução. Bom, então, para concluir, foi um livro de que eu gostei muito, porque a gente tem esse ponto de vista interno desses tempos turbulentos. Então, a gente vê também essa questão de que as mudanças são lentas, elas levam tempo para acontecer, elas não acontecem de uma vez, elas não são fáceis, né? É um processo árduo e que às vezes os personagens, né, as figuras envolvidas nem percebem que essas mudanças estão acontecendo ou que eles estão se deixando levar por elas e que eles estão se descaracterizando muitas vezes. Mas que no final não tem jeito, tudo muda e de alguma maneira bizarra tudo continua o mesmo. Então, no geral, é uma narrativa que eu achei bastante envolvente. Eu gostei da escrita do autor, com essas ressalvas, né, que eu já comentei. Você não precisa saber tudo isso que eu trouxe de contexto histórico, né, para acompanhar os dramas diários dessa aristocracia decadente, mas eu achei que seria interessante acrescentar essa camada, porque eu, pessoalmente, quando eu leio esse tipo de livro, né, que é ancorado em momentos históricos, eu gosto de procurar o que está por trás, né? Porque a gente acompanha, assim, um ponto de vista muito focado. É um nobre na Sicília e o resto da Itália, né? O que era o resto da Itália nesse momento e como todo esse processo de unificação chegou até essa figura nesse lugar em específico. Então, isso é uma coisa pessoal, quis trazer aqui, espero não ter falado besteira, historiadores. Mas, enfim, é uma história sobre esse momento de uma aristocracia decadente, de uma sociedade que não sabe se quer ser nova, não sabe se quer manter suas tradições, não sabe se quer misturar as duas coisas. E no final, uma narrativa é feita de personagens e são os personagens que carregam essa aqui com a sua força transformadora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo o link para esse livro em português, tá? Me contem aí se vocês já leram, se é um livro que interessa a vocês. E essa foi minha última leitura de 2023, terminei muito bem o ano. Logo trago as novas leituras desse ano, as pretensões de leitura, o que é sempre um pouco mais difícil para mim, porque eu leio muito segundo meu humor. Mas, enfim, de qualquer maneira, é isso. Nossa, eu já falei horrores, já falei demais. Por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e vejo vocês na próxima. Tchau!